o estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, podemos ver que existiam 7 igrejas, cada uma delas com a qualidade, porque Deus enviou apenas para 7 igrejas, se existiam mais. Se formos olhar, vários estudiosos vão dizer que existiam mais igrejas, mas as qualidades e as contrariedades da palavra, as vidas que tinham uma vida distante de Deus, eram iguais às outras vidas que também não tinham um viver de acordo com as Escrituras. A Bíblia Sagrada vai citar o nome da primeira igreja, foi a igreja de Éfeso. O Senhor, quando vai escrever para Éfeso, ele escreve e mostra que não está se agradando. Vamos ver ao longo desse estudo porque o Senhor não estava se agradando. As 7 igrejas não podem ser denominadas como alguns denominam, como 7 estágios da apostasia. Não. Jesus queria exemplificar para cada ser humano, para a verdade de Deus não é unilateral, mas a verdade de Deus é abrangente, é universal. Deus não trouxe uma verdade local, mas a verdade era universal. O número 7 significa completação, perfeição. Eram 7 igrejas no sentido pleno, no sentido completo. Deus queria mostrar que as verdades do reino estavam estabelecidas através do que acontecia naquelas igrejas. Não é que Deus se agradasse do que não estava de acordo com a palavra. Os que estavam em desobediência, a Bíblia advertia, a Bíblia repreendia. E a gente vai ver que de 7 igrejas, 6 abandonaram os princípios do Senhor. Uma única igreja viveu de acordo com o parâmetro da palavra de Deus. Quando vemos situações iguais ao que é demonstrado na vida dessas 7 igrejas, aí o corretivo de Deus vai, se seis delas estiverem abandonando o Senhor, mas se um estiver preservando o Senhor, não precisa corretivo, mas Deus vai aceitar ela, bom grado, se alegrar, porque todos aqueles que vêm a mim, disse Jesus,
de maneira alguma eu o lançarei fora. Aquele que se detém a obedecer, a viver uma vida em plena santidade perante o Senhor Jesus, Jesus tem mudanças extraordinárias na vida da sua igreja. Nessa última hora, Deus conta com a igreja sadia, perseverante, cheia do Espírito Santo, rica da graça de Deus. Quando observamos a cidade das sete igrejas, podemos entender a situação que elas estavam, refletiam as suas cidades. As condições das cidades se refletiam na igreja. Quando observamos que as cartas elas foram endereçadas aos anjos. Quem eram os anjos da igreja? Os anjos, alguns vão interpretar que era um espírito ou sorte da igreja. Mas o anjo pode ser um presbítero ou um pastor. É o que entendemos que era alguém que governava a igreja. De forma alguma poderia ser o espírito ou a sorte da igreja. O Novo Testamento vai mostrar que existiam vários pastores incumbidos das necessidades da comunidade. O pastor iria trazer a luz de Cristo por intermédio da palavra em meio ao mundo que estava em trevas, densas trevas. Deus ele tem elogio para toda aquela igreja que tinha algo de apreciável, de agradável. Mas o Senhor exortava, advertia, contrariava aquela igreja que estava distante do foco do Senhor. Deus mostra o seu desagrado pelo que tem feito de mal e aconselha para que eles voltem para o querer do Senhor. Mas o Senhor mostra uma promessa para os que permanecerem firmes e fiéis. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7, a Bíblia nos diz: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus.
puseste à prova aqueles que se chamam judeus e não são, mas achastes por mentirosos. Aborreces as obras dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Mas o Senhor, Ele se agrada da igreja por aborrecer a obra dos nicolaítas, mas não pode deixar de dizer o que a igreja tinha que ele desagradava. O Senhor disse para a igreja que ela havia abandonado o seu primeiro amor. Então, o primeiro amor, as primeiras atividades, a vida voltada, efervescente perante a face do Senhor, agora estava distanciada do foco do reino de Deus, e Deus queria trazer à tona para que a igreja voltasse a buscar ao Senhor intensamente. No tempo que foi escrito para a igreja de Éfeso, em Apocalipse, essa era uma cidade fortalecida de Jônia. Ali estavam homens de todas as classes sociais, ricos, pobres, letrados e analfabetos. Então veja que havia uma diversidade de pessoas, intelectuais e não intelectuais. Mas o que Deus estava contando com o povo não era a intelectualidade, mas Deus queria a sinceridade do coração. Um coração puro e reto, a Bíblia diz que o Senhor não desprezará. O querer de Deus é tremendo. Quando observamos o livro, ele foi escrito por João, filho de Zebedeu. Alguns vão sugerir que foi outro João que escreveu, mas acreditamos que foi João, filho de Zebedeu. Porque Deus ele contou a continuidade da sua obra com seus apóstolos. E acreditamos que nesse tempo João estava vivo, presente, para que pudesse ter a revelação vinda do alto. Quando a gente vai observar, a gente percebe que Deus ele trata com a igreja e mostra algumas características que mereciam louvor. Com isso, nós entendemos que Deus nos valoriza, Deus nos quer bem, Deus quer a sua igreja edificada sobre a rocha, sobre a pedra angular que é Cristo. Jesus quer edificar a sua vida espiritual. Jesus não quer distanciar-se da sua vida. Pelo contrário, Jesus dia após dia
quer derramar poder, graça, glória sobre o seu viver, para que você viva uma vida completa em santificação perante a face do teu Senhor. A Bíblia vai dizer: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Então Deus conhecia as obras da igreja de Éfeso, o seu trabalho e a sua paciência. Deus ele não anda esquecido. Deus anda observando a vida espiritual de cada crente, dizendo: eu posso mudar a tua história, eu posso abençoar a tua vida espiritual grandissimamente. Quando a Bíblia fala conheço o teu trabalho, trabalho é muito mais que obras. Trabalho significa um serviço a custo de sofrimento. Então imagine Deus dizer: tu estás sofrendo, tu estás padecendo, mas eu estou contemplando, eu estou contigo. Igreja minha, eu não abandono a sua história, eu não abandono a sua vida. Deus conta com cada servo seu para viver uma vida cheia do Espírito Santo, envolver de Deus quer operar sobre o seu viver a cada dia, a cada instante. Deus quer fluir sobre a sua vida. A palavra paciência revela a atitude de persistência no esforço que produz obras. Então a palavra paciência indica persistência no esforço que produz obras. Veja que paciência não é essa atitude passiva que vemos hoje, que as pessoas demonstram ser pacientes e não são. Não é um cruzar de braços, cruzar de braços, em busca de algum acontecimento, mas é persistir sob. Não é um cruzar de braços em busca de um acontecimento, mas é persistir sob.
significa aguentar quando a carga é pesada. Ser senhor diante de qualquer dificuldade. Ser senhor de si diante de qualquer dificuldade. É a circunstância dizendo não, dizendo que você não vai vencer, e você como senhor de si, demonstrando que vai lutar, que vai persistir, porque o teu Senhor e maior não é você, mas quem te manda, quem ordena, quem opera, quem conduz a sua vida é Jesus. E é Jesus quem reina, é Jesus quem vive e reina para todo sempre e opera no teu interior, te conduzindo para uma grande obra. Percebemos a fidelidade na doutrina. Ele não poderia suportar os maus ou sofrer os maus. Quando diz que eles não podem conter, não pode sofrer os maus, queria dizer que os mestres gnósticos tenham conseguido conquistar algum espaço. Mas mesmo os mestres gnósticos tentando conseguir até mesmo seguidores, mas a igreja relutava contra os mestres gnósticos. Quando os mestres gnósticos chegaram lá, eles se proclamaram como verdadeiros apóstolos e missionários. Mas a igreja de Éfeso os provou, os viu como falsos e os rejeitou. As dificuldades enfrentadas por ter entrado falsas doutrinas, falsos ensinamentos, não deixou a igreja abalada. Pelo contrário, ela persistiu e foi de encontro aos falsos mestres. Os efésios não concordavam com as obras dos nicolaítas. Era tão severo que eles rejeitavam totalmente as obras dos nicolaítas. Podemos colocar entre aspas que era um tipo de ódio. Não tinha espaço para os nicolaítas, é isso que eu quero dizer. Não havia espaço para as obras dos nicolaítas, porque eles retiam a vontade de Deus como primeiro lugar. É isso que temos que ver. Em algumas coisas eles retiam a vontade de Deus em primeiro lugar, mas Deus não quer que retenhamos
a verdade, a vontade de Deus em algumas coisas em primeiro lugar, mas Deus quer que retenhamos a vontade dele em tudo em primeiro lugar. Então, a atuação do Nicolete foi recebida pelos Efésios como ódio, podemos dizer um ódio santo. Então, queremos dizer que a igreja contestava totalmente as obras dos nicolaítas. A igreja até parecia ser perfeita, parecia não ter nada, mas na verdade existia algo que o Senhor não concordava. E o Senhor vai dizer o que era. A Bíblia diz que o Senhor disse, porém eu tenho contra ti. Tem o quê? Aí o Senhor fala que abandonastes o teu primeiro amor. E o Senhor diz, lembra-te, lembra-te. Se Deus falar lembrar, é porque estava esquecido. Lembra-te onde caíste. Não é que ele não soubesse, é que não queria dar mais expansão a Deus para que mudasse as atitudes. Às vezes nós não queremos mudar de atitudes. Precisa Deus falar. Lembra-te, muda, reflete, repensa, porque eu, Senhor, sou Deus, Deus tremendo, Deus que faz o extraordinário acontecer. A Bíblia diz, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não virei a ti, retirarei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus mostrou que iria tirar o candeeiro, estava mostrando que tiraria a igreja do seu lugar, que a igreja perderia os seus privilégios, que a igreja deixaria de ser essa instituição abençoada, mas seria um povo fracassado porque havia desprezado o Senhor. Deus não quer que você o despreze, Deus não quer que você o rejeite, Deus não quer que você deixe as obras do Senhor de lado. Pelo contrário, Deus quer que você, dia após dia, ande de acordo com a palavra, porque é a palavra que alimenta, é a palavra que sacia a sede, é a palavra que renova, é a palavra que batiza, é a palavra que dá vida, é a palavra que refrigera a alma, é a palavra que renova, é a palavra que ilumina, é a palavra que está presente